Olá, eu sou Janaína e esse é mais um vídeo no meu canal, onde eu vou falar relatos que aconteceram comigo e com outras pessoas também. Há um tempo atrás, eu acho que a minha avó já tinha tido a minha mãe, e ela tinha uma amiga chamada Catarina, e ela nunca conseguia engravidar, e quando ela conseguia, ela acabava perdendo os filhos dela. Então, uma vez ela conseguiu engravidar de verdade, e ela pediu às almas, ela prometeu às almas que se essa gravidez fosse boa e que ela fosse próspera do começo ao final, ela deixaria 7 moedas para as almas. Então assim ela sucedeu, a gravidez dela foi ótima, ela não teve nenhum trabalho assim com a gravidez dela. Só que quando ela foi ter a criança, ela acabou morrendo de parto. Assim que ela teve a criança, ela morreu e ela nem conseguiu conhecer o filho dela. Foi quando a minha avó começou a ver o espírito dela. E ela sempre pedia 7 moedas, que foi as moedas que ela pediu, que ela prometeu às almas. Então, foi quando ela começou a falar com a minha avó, e a minha avó sempre foi muito religiosa, ela sempre começou a rezar para que ela sumisse, para que ela não ficasse mais ali e que ela deixasse ela em paz. Só que ela não deixava, então a minha avó sim decidiu deixar as 7 moedas na casinha das almas. Ela foi lá, deixou essas moedas e saiu sem olhar para trás. Mas por que ela morreu? Porque ela pediu pela vida do filho dela. Ela pediu as almas pela vida do filho dela e não pela vida dela. Então foi por isso que ela morreu. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu estava com um garoto e a gente era muito amigo. E ele foi no cemitério e ele pegou uma flor do cemitério. Ele disse que o jarro estava quebrado e ele pegou essa flor, tipo, não tem dono, eu vou pegar. Só que ele não sabia que em todo lugar tem um dono e em todo lugar há um preço a se pagar por pegar alguma coisa. E ele pegou essa flor do cemitério e tudo pra ele começou a dar errado. Ele perdeu o emprego, ele parou de estudar, ele sofria acidente direto. E até que ele pediu um conselho pra mim. Aí eu falei, você pegou alguma coisa de algum lugar? Porque a primeira coisa que eu vejo pra isso é, tipo, se você pegar alguma coisa de algum lugar, você vai ter que devolver, principalmente no cemitério. Porque ele tem vários donos, né? E ele disse, não, eu não peguei nada. Só que um dia eu fui lá fazer um trabalho na casa dele com ele e eu vi uma flor estranha e aquela flor me dava agonia. E eu falei assim, de onde você pegou essa flor? Aí ele falou assim, do cemitério. Aí eu falei, por que você pegou? Ele disse, eu achei bonito, quis pegar. Aí eu falei assim, mano, vai devolver isso, porque isso não é seu. E ele disse, não, é meu sim, porque eu peguei, eu achei. Ele disse, faz o teste, devolve e vê o que acontece. Ele devolveu a flor e depois de 2, 3 dias ele recuperou o trabalho dele. Ele tinha deixado de ir pra escola, ele voltou a ir pra escola, depois que ele devolveu a flor, ele teve mais disposição ainda pra ir pra escola. Então assim, não roubem dos mortos, porque eles vêm cobrar. Às vezes tirando o que é seu, ou às vezes te enlouquecendo. Então, não roube de ninguém, muito menos dos mortos. Há muito tempo atrás, estava tendo um baile na escola que eu estudava, na escola que eu frequentava fundamental, e era bem antes de eu nascer. Tava tendo uma festa e um garoto se engraçou por uma garota e ela não quis, até que um certo garoto interferiu porque ele ficou insistindo tanto que chamou a atenção dele. Só que esse garoto, ele ficou com raiva porque esse garoto interferiu, tipo, ele tá querendo ficar com a garota que eu também quero, então... Aí foi em casa, pegou uma arma e veio matar esse do garoto. Só que assim que ela tirou, o tiro pegou em outra pessoa e acabou matando outro garoto. Então, o espírito desse garoto começou a vagar pela escola e começou a, como eu posso dizer, não parava mais de perturbar as pessoas da escola. As pessoas sentiam energias ruins, vibrações. Até que quando eu cheguei na 9ª série, eu comecei a ver ele e eu comecei a conversar com ele. Então, eu tava fazendo um trabalho lá na sala de informática normal e eu comecei a sentir energias ruins, bem ruins mesmo. Foi quando eu comecei a meio que falar, mexer só o lábio e não consegui mais fazer nada, fiquei parada, só mexendo o lábio, conversando com essa pessoa. Só que eu não lembro que eu conversei, meus colegas falaram que eu fiquei um pouco estranho, comecei a me tremer. E o mais incrível é que eu não lembro de nada, eu não lembro do que eu falei com ele, eu não lembro do que eu fiz depois, não lembro de nada, nada. E foi quando eu percebi que meus colegas começaram a ver uma coisa estranha, comecei a me tremer muito e meu olho começou a revirar. Mas não era uma convulsão, não era uma coisa. Eu estava sendo possuída. Sim, eu estava sendo possuída. E meus olhos começaram a revirar e a ficar brancos. E eu não sei o que aconteceu, só sei que do nada eu parei de tremer. Eu parei de
sabe, fazer o que eu tava fazendo e acordei num susto, tipo, o que eu tô fazendo aqui? E foi quando meus colegas me explicaram isso e o que eu tinha feito e eu fiquei, não, eu não fiz isso. Eles eram, sim, Janaína, você fez isso e do nada você acordou sem saber onde tava e sem saber o que fazer.